Boa noite, irmãos. Oi. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Até aqui. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo dia e teu cuidado, tua proteção para conosco, tua graça, misericórdia. Te agradecemos, Senhor Deus. E até a oportunidade de podermos estar na tua casa nessa noite e a liberdade que ainda temos de ouvir a tua palavra, Senhor Deus, e que o Senhor, através da tua palavra e do teu bendito Espírito Santo, nos guie em toda a verdade e nos ajude até na compreensão da mesma, Senhor Deus. Por favor, abençoa também a sala das crianças ali atrás e abençoa a irmã também e dirige ela no teu trabalho, Senhor. Por favor, Senhor Deus, nos enche da tua graça e que o Senhor nessa noite, por meio da tua palavra, nos console, nos exorte, Senhor Deus, e nos edifique nessa noite. Para a tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, por favor? Bom, irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo, lembrando que estamos falando sobre no estudo, na parte do escudo da fé, né? Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E nesse trecho, né, de Efésios capítulo 6, o Paulo fala da armadura de Deus, né? Que nada mais é, irmãos, a armadura, né? Assim como era na época do apóstolo Paulo, né? Ele tomando como exemplo um soldado romano da época, né? E descrevendo até cada item, né, dessa armadura. Então a armadura para o soldado da época funcionava como uma blindagem de proteção para eles, tanto de defesa quanto de ataque. E da mesma forma, irmãos, a armadura de Deus, ela serve como uma blindagem para o crente, para o filho de Deus, para o regenerado, né? Só que por enquanto nós estamos tratando somente de itens da armadura, assim, por enquanto, de defesa, né? Mas o próximo vai ser de ataque e tudo. Mas a fé, irmãos, ela serve tanto para defender quanto também para atacar. Lembra que é o escudo, né? É o escudo. E o escudo da fé. E aí, irmãos, eu tenho falado nesses últimos estudos, né? Sobre a questão da nossa luta, né? Nesse mundo. Além dos nossos inimigos externos, né, os inimigos de fora, né, o mundo, o diabo, não esquecendo que nós temos um inimigo interno, né, que é o nosso velho homem, que temos que conviver, né, eu estava falando até no estudo de domingo de manhã, se não me falha a memória, que temos que conviver, irmãos, até quando? Até Jesus voltar, até a gente sair desse mundo, irmãos. Temos que conviver, essa luta, né, diária, né. O velho, lembra que ele tem vantagem sobre o novo, por quê? Porque é mais experiente. É mais experiente, né? Do que o novo.
E aí tem essa luta, né? E são opostos entre si, né? Diz a palavra de Deus. E por isso, irmãos, a necessidade de nos blindarmos, né? Com essa armadura para estarmos, irmãos, quanto mais blindados, mais protegidos, irmãos, nós tivermos, né? Nós vamos estar assim seguros, né? Agora eu tenho dito, né, que não adianta nada, né, você ter todos os equipamentos, mas não saber usar, manusear, né, ou usar até da forma correta, né? E é por isso a importância, irmão, desse estudo, né, que tanto a gente passa a conhecer cada item, mas também saber a sua utilidade, como usar, né, e não só como, mas quando usar. E irmãos, e aqui na fé, o escudo da fé, o próprio versículo diz, quando devemos usar? É sempre. Tanto é que o apóstolo fala, embraçando sempre o escudo da fé. Embraçar é estar com o escudo posicionado, né? Não é do lado, nem do outro, é embaixo, né? Assim, arriado, né? Não, é aqui. É embraçando, sempre posicionado, né? Lembra que defesa. Outro dia, irmãos, eu tava vendo um filme muito bom, né? E até indiquei pro pastor, o pastor também gostou muito, né? Era de um sniper, né? Quem sabe da sniper é aquele atirador, né? Que acerta o cara de longe, né? 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância, meu irmão. O cara tá lá e o cara só faz mirar daqui, pá! Lembra que nosso inimigo, irmãos, ele tá assim, mirando na gente, né? Mirando, irmãos. O apóstolo Pedro diz, né? Olha, que ele anda o que? O nosso derredor, procurando alguém, né? Para o quê? Tragar, devorar. Então, se tiver ele, nas voltas que ele dá, né? Lembra que quando Satanás foi acusar Jó diante de Deus, né? O Senhor perguntou, olha, de onde tu vem, né? E ele fala, né? De rodear a terra e passear por ela. Então, muitos irmãos se enganam pensando que Satanás está preso no inferno. Tá não, ele está solto e andando por esse mundo todo aí, irmãos. Aí, enganando muitos, né? Não, ele está lá no inferno, está preso, tá? Não, ele está solto e rodeando por aí, justamente, né? Procurando, né? Lembra que o foco dele é denegrir a imagem de Deus através de quem? Dos seus filhos. Irmãos, não tem vergonha maior, irmãos, assim, para um pai, para uma mãe, de ser envergonhado através dos seus filhos. Qual é o pai, qual é a mãe que quer ir na delegacia, por exemplo, tirar o seu filho de lá? Até quer, né? E é obrigado a ir, porque é filho. Mas já pensou, tenta se colocar no lugar de uma pessoa dessa, na vergonha que é de sair, todo mundo vendo e tal, e saber dessas coisas. Então o objetivo, irmãos, do nosso inimigo, né? Um deles é denegrir, né, envergonhar a Deus, mas ele faz isso como? Através dos seus próprios filhos, né? E aqueles que estão cochilando, né, dormindo, né, e até com o escudo, né, arriado, não estão como deveriam estar na posição, né, de alerta. E então, irmãos, é a nossa luta, né, constante. E eu tenho até mostrado alguns versículos para os irmãos, né? Só recapitulando, né? Que nós devemos viver pela fé, né? O meu justo viverá pela fé. A nossa fé deve ser aprovada, né? E aperfeiçoada a cada dia. Por isso que passamos por provações, por lutas, né? Para aumentar a nossa fé cada dia mais, né? A perseguição por causa da fé, né? O Timóteo, 2 Timóteo 3:2, né? Já que você está aqui no capítulo 2, né? O próximo capítulo 3:12, né? Ora,
todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Isso é uma certeza, irmãos, que se você é crente e você, porque nem todo mundo quer viver de forma piedosa, né? Tem gente que quer viver de forma ímpia, né? Desagradando a Deus, em pecado mesmo, tá? Mas aqui, todos que querem viver de forma piedosa, de forma que agrade a Deus, eles vão sofrer o quê? Perseguição. Isso aí, irmãos, é certeza. Vai ser perseguido, né? Vai ser xingado, vai ser hostilizado, né? Mas tudo isso, irmãos, tudo isso contribui. Eu sei, irmãos, que não é bom a gente ser perseguido, né? Assim, nem todo mundo, né? Eu acho que ninguém, eu digo assim, todo mundo numa forma de dizer, mas assim, ninguém gosta de estar sofrendo, né? Ou gosta. Ninguém é sádico masoquista, né? Olha, me bate, né? E a pessoa no seu juízo perfeito. Mas lembra que em toda a nossa luta, irmãos, toda a nossa luta, ela não está a par, ou seja, fora da vontade de Deus, né? E nem fora do controle de Deus. Lembra que a nossa vida, ela está nas mãos de quem? Do Senhor. E das mãos dele ninguém vai nos arrebatar. Ah, irmão, mas eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido, é isso e aquilo. Mas lembra que a tua vida está nas mãos de quem? De Deus. Eu lembro, irmãos, logo que o Senhor me salvou, em 99, agosto de 99, né? Eu trabalhava, irmãos, no comércio, né? Numa loja lá no centro da cidade de Manaus. E os donos lá eram evangélicos, mas só era evangélico mesmo. Só de nome, né? Evangélico. E assim, irmãos, o que mais entristece a gente, sabe? O que mais dói é assim, a perseguição do ímpio você aceita, porque você já espera. Eu não é? Você já espera, é natural deles perseguir o crente. Eu não é? É natural deles. Mas ser perseguido por aqueles que se dizem crente é o que dói mais, sabe? É o que dói mais. Irmãos, e assim, e começou, sabe, essa perseguição e tal. O Senhor tem misericórdia ao ponto, irmãos, de eu levantar de manhã e sem aquela vontade de sair para trabalhar, né? Porque, poxa, vai ter de novo, né, essa perseguição e tudo. E eu lembro que eu acordei um dia de manhã e com esse sentimento, puxa vida, de novo ir para aquele lugar e tudo. E, irmãos, e foi a primeira vez, sabe? Assim que Deus falou comigo através da palavra, sabe? Foi o primeiro versículo da palavra que Deus usou para falar comigo, sabe? 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Olha só, irmãos, que maravilhoso aqui, ó. Não vos sobreveio tentação, e aqui nessa tentação você pode incluir perseguição, pode incluir tribulação, tudo aqui. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, e Deus cumpriu essa palavra aqui, irmãos. Deus me deu a graça, sabe? De suportar. E irmãos, e não foi fácil não, sabe? Não foi fácil não. E assim, né? E como a gente está caminhando, né, no início da fé, assim, a gente não sabe muitas das vezes como lidar com essas situações, mas Deus vai dando a graça, Deus vai dirigindo. Lembra que se você é filho de Deus e Deus é teu pai, ele vai cuidar. Ele vai cuidar. E ele cuidou, irmãos, e tem cuidado de mim até hoje.
né? Pela graça de Deus. E é interessante, irmãos. Eu não sei quantos viram o culto, né, lá da Hebron ontem. E eu compartilhando até com o pastor, né? Aí pediram para 2 irmãos lá orar, e o segundo irmão é uma gente boa e tudo, mas assim, ele orando por mim, né? Ele orando pelo pastor Éder, né? Senhor, obrigado pela vida do pastor Éder, chegou bem, tudo, não sei o que, e lembrou, né, de mim, tem um missionário sério também, tal, Senhor, ajuda ele e tal, envia um consolo para ele, o pastor Éder tem sua família, o amado irmão tá sozinho, não sei o que, não sei o que, irmãos, eu caí na gargalhada sozinho lá em cima, sabe? Assim, o irmão orou de uma forma que, irmão, como se eu tivesse aqui, irmãos, eu tivesse entregue, sabe? Eu, misericórdia! E ele orando, sabe? Eu me espocando de rir, sozinho lá em casa, sabe? Eu, meu Deus! E eu compartilhei com o pastor de manhã isso, né? E falando com ele, meu irmão, isso aqui, e até me chamou a atenção e me despertou se é a forma como ele me vê. Então, se ele me vê assim, quantas pessoas também não me vê assim? Eu falei até para o pastor, meu irmão, aqui eu estou sozinho, mas eu não estou solitário. É diferente. Você ser sozinho, mas você não ser o quê? Solitário. E, irmãos, eu já fui do mundo, irmãos. E eu já estive no mundo cercado de gente, mas se sentindo só. Você já se sentiu assim? Você no meio de uma multidão, de muitas pessoas. Gente para todo lado cercando você, mas você se sentindo o quê? Só, no meio da multidão. E você está acompanhado, mas está o quê? Solitário ao mesmo tempo. E aí está a diferença, né? Eu estou só. Vivo só, mas não solitário. E aí eu fiquei pensando, sabe, nisso, e rapaz, quantas pessoas não me vê assim, sabe? Eu, misericórdia. Mas, irmãos, Deus, ele tem cuidado de mim, irmãos. Eu até falei certa vez aqui, né? Longe da família e tal. Enfim, tem novos irmãos, graças a Deus, irmão, mas não estou sozinho não, irmãos. Deus tem preenchido, né? Tem me animado, me alegrado, irmãos. Irmãos, tem sido uma bênção para mim aqui, sabe? Uma bênção mesmo. O pastor Fred dizia, né, que o melhor lugar que uma pessoa, né, um filho de Deus pode estar é no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, irmãos, você se alegra em meio a tudo, irmãos. E eu creio, irmãos, no centro da vontade, porque ele tem cuidado. Em meio aos problemas, às tribulações, às perseguições que a gente sente, né, no mundo, enfim, passa na vida, mas ele tem cuidado. Por quê? Porque ele é pai. E se você é filho, ele vai continuar o quê? Cuidando de você. Mas o que ele quer? Que você perseguição, sim, o combate, a luta, sim, mas ele quer que a gente persevere nessa luta. Persista, né? Não desista, não volte atrás. Lembra que o escritor aos Hebreus escreveu, olha, nós não somos dos que retrocedem para perdição. Retrocedem para a perdição. Irmãos, finalizamos aí, né, um período triste para muitos, né? Passaram os dias aí se entregando, né, para a carne, para o próprio diabo, né? E, infelizmente, você já parou para pensar que no meio daquele lá também tem os escolhidos de Deus, né? Que Deus ainda vai alcançar, e aqueles que um dia tiveram na fé, mas abandonaram pelos prazeres do mundo. E nós vamos até ver mais na frente, irmãos, é um perigo, sabe? É um perigo e nós temos que tomar atenção, ter atenção. O apóstolo Paulo, ele cita até alguns homens, né? 2 homens, mais precisamente, que andaram na fé um dia, mas abandonaram. Para ir para onde? Para o mundo, voltar para o mundo.
Isso é perigoso, irmãos. Mas vamos prosseguir aqui, né? E aí, irmãos, no meio desse combate da fé, o Paulo, né, ele dá 3 ilustrações aqui, né, que foi o que a gente acabou de ler em 2 Timóteo, capítulo 2, né? Ele fala do soldado, né, que combate pela pátria, e nós como bom soldado de Cristo, né? E o Paulo, nessa mesma carta aí, ele chama até a atenção do Timóteo, né? Olha, combate o bom combate, né? Colocando Timóteo, levando o Timóteo a ter a consciência de que a vida cristã, irmãos, é uma batalha, é um combate, irmãos. Então, combate, bom combate. Então, um soldado, né, combatendo pela pátria, o atleta na corrida pelo prêmio, e cada um dentro, na sua área, né? Na sua área tem a sua luta, né? O atleta na corrida pelo prêmio, nós temos um prêmio, irmãos, e no final eu vou mostrar para vocês, né? Que a nossa fé, ela vai ter um fim. Um fim. Lembra que a gente precisa dela só aqui nessa terra, né? Mas lá na glória a gente não vai precisar da fé. E o apóstolo Pedro diz, né? O fim da nossa fé é a vida eterna, é a salvação. Mas ainda não chegou no fim, não tem a luta, ainda tem o combate. Aí o agricultor, né? Na colheita da produção. Aí vimos aqui a meta, né? Da luta, o alvo, né? Que quer alcançar. O modo da luta, né? Lembra que aqui em próprio livro de Efésios 6:12, né? O Paulo falando que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Ela é espiritual. Ela não é carnal, ela é espiritual. Então o modo da nossa luta, irmãos, é espiritual. Lembra que a nossa luta não são as pessoas diretamente, mas quem está influenciando elas por quem? Por trás, né? Usando por trás. O modelo do lutador, e vimos aqui, né, até o Senhor Jesus, né, irmãos, como nosso modelo de luta, né? Ele não teve vida fácil aqui também não, irmãos, né? E ele até disse, olha, assim como fizeram comigo, vão fazer com vocês também, né? Se chamaram, né, o dono da casa, ele disse, né, o dono da casa, né, de endemoniado, né? O que serão dos domésticos, né? Dos servos, que somos nós. Então, o modelo do lutador. Aí, assim, a necessidade de perseverar na fé em meio a essa luta toda, e vimos, né? Aí chegamos aqui, irmãos, o propósito da nossa provação, perseguição e perseverança, né? É treinar, irmãos, o povo de Deus, os filhos de Deus, para viver nesse mundo. Não só treinar, mas nós vamos ver aqui 3 versículos, irmãos, também, que o propósito é glorificar a Deus, mesmo no meio da luta. Vamos ver aqui 3 referências. Vamos começar com Romanos 11:36. Romanos 11:36. Romanos capítulo 11, versículo 36. É o último versículo do capítulo. Diz assim, Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Né? A glória a Deus. Vamos, 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20. É o próximo livro, né? Diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É glorificar a Deus, irmãos, no vosso corpo. 10:31 agora, 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer,
fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o alvo, sabe, irmãos? O objetivo, a meta de um filho de Deus nesse mundo. Tem um catecismo, que é o nome do catecismo é Catecismo de Westminster, né? Que é muito bom. E a primeira pergunta lá desse catecismo é: qual é o fim, o objetivo principal do ser humano, né? Nesse mundo? Aqui a resposta: glorificar a Deus. Tudo, irmãos, que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Agora a pergunta é: aquilo que eu estou fazendo hoje, aquilo que eu fiz ontem, aquilo que você fez hoje, eu fiz ontem ou semana passada, tem glorificado a Deus? Ou tem envergonhado a Deus? Aí cada um responde, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui, irmãos, é o nosso alvo, né? O nosso objetivo. Então, o propósito, né, da provação, da perseguição e perseverança não é só treinar, adestrar o povo de Deus, mas também glorificar o nome de Deus. E até ontem, sabe, meu irmão, estudando isso daqui, eu lembrei muito do Isaac, sabe? Eu lembrei muito da minha esposa, da Cosma. Eu vou tomar o exemplo aqui do Isaac. Se o Isaac não tivesse adoecido, será que os médicos, as enfermeiras, o pessoal da limpeza que ouviu o evangelho através dele, o testemunho dele, se ele não tivesse adoecido, ele tinha conhecido essas pessoas? Essas pessoas iam ter o privilégio de ouvir o evangelho se ele não tivesse doente? Não. Tá vendo como Deus faz as coisas? O plano de Deus, até na doença de um filho de Deus, é com um propósito. É aonde ele estiver, ele glorificar o nome de Deus lá. Através do quê? Do seu testemunho, da sua atitude. Irmãos, eu já falei aqui, né, alguma vez, mas é bom repetir, né? E é interessante que os filhos de Deus, irmãos, eles têm a capacidade de cativar as pessoas e cativar de uma certa forma assim que eles são mais bem tratados, irmãos, e a irmã, o pastor, até o próprio Isaac pode testemunhar isso, do que os outros. Com mais carinho, com mais atenção. Não é verdade? Eu lembro da minha esposa, sabe? Às vezes eu chegava assim, eu para trocar de turno, né, com quem estava lá, ou às vezes até para visitar, porque teve uma época, né, que o homem não podia ficar lá, só era mulher, até porque ela tá na parte que ela estava lá, na enfermaria, que só era mulher, então, e às vezes tinha um horário para visitar, eu passava assim no balcão e a pessoa, não, me dá aquela para missionária, me dá aquela para missionária e tem que ir lá rápido, não sei o quê, e aí eu acho que as pessoas estão falando, e era dela. Aí eu chegava lá e tal, falando com ela, e chegava a moça, né, com a bandeja, com as coisas e tal, não sei o quê, né, e o médico, né, todo dia, meu irmão, e aí vinha, né, tirar sangue, né, e tal, para fazer exame, aquele negócio, aquele processo todo, né, o Isaac tem bastante experiência nisso daí. E aí o pessoal furando e tal, né, e aqui, aí estourava a veia, aí vinha para cá, e subia, e não sei o quê, e até chegar no pé, para tirar. E o pessoal furando e ela cantando: Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra. E mal os enfermeiros, os médicos, mas Deus é bom? Como é que Deus é bom se a senhora está nessa situação? Só está com um tumor na cabeça aí.
independente do que, como eu esteja, como eu sou, eu tô, Deus continua sendo bom. Ah, irmãos, se todos nós tivéssemos essa compreensão, irmãos, a nossa vida ia ser, irmão, diferente. Diferente. Aonde a gente estiver e passando pelo que estiver passando, irmãos, Deus continua sendo o quê? Bom. Bom. E mesmo eu na situação posso estar enfermo e tal, mas mesmo lá, lembra, o Senhor nos salvou primeiro para ser o quê? Testemunha. É testemunhar de Cristo Jesus. E aí eu pensando, sabe, nisso daí, quantas pessoas, né, enfermeiros, porque troca de turno, né? Tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Médicos tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Até hoje, né, os médicos, né, rapaz, eu não entendo, né, como é que a mão de Deus é um testemunho. E isso tudo redunda em glória para quem? Para o Isaac? Para Deus. Porque os médicos, né, que são ligados à ciência, né, ficam intrigados. Não é possível. Não sei. A gente sabe que é possível. Por meio da fé. Por meio da fé. Então, irmãos, até no meio da luta, nós podemos glorificar a Deus. Ou podemos envergonhar. Por isso que vamos para o próximo aqui, né, que é o perigo. O perigo. O propósito é glorificar a Deus, mas tem um perigo. Eu, como crente, como filho de Deus, em vez de glorificar a Deus, eu faço o quê? Envergonhar a Deus. E até negar Ele, sabe? Com as minhas atitudes. Vamos ver essas referências? Mateus 10:33. Mateus 10:33. Mateus 10:33. Diz assim. 32. O 32. Irmãos, vamos ler a partir do 29. Mateus 10, a partir do 29. Diz assim: Não se vendem 2 pardais por um asser, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento, ou seja, sem a permissão de vosso Pai. E é interessante, né, que eu já vi até pessoas pregando aí em púlpito, né, e citando, né, só que o versículo é errado, né, olha, não cai nenhuma folha de uma árvore em terra sem a permissão de Deus. Já ouviram alguém citar esse versículo? E é um versículo, mas não é da Bíblia não, dessa Bíblia aqui não. É um versículo do Alcorão. Do Alcorão. O Alcorão, para quem não sabe, é a Bíblia dos islâmicos, né? Mas a Bíblia mesmo, irmãos, a palavra de Deus é pássaro, tá? Não cai nenhum pássaro sem consentimento de vosso Pai. Então, irmãos, para vocês verem, né? Que nem os pássaros, eles estão fora do controle de Deus, né? Do cuidado de Deus. Agora, olha só. E quanto a vós outros, 30, verso 30, até os cabelos, presta atenção, todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então, irmãos, se Deus cuida de um pássaro, Ele não vai cuidar de um filho dele melhor ainda? Com mais cuidado, com mais atenção. Se Ele dá atenção para um pássaro, Ele não vai dar mais atenção ainda para um filho dele? Isso Deus, né? Porque os homens estão invertendo, né? Isso daí, né? Estão deixando de dar atenção para quem merece e estão dando atenção para bicho, né? Para animais, enfim. 32 agora. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também
eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. E negar aqui, irmãos, não é só eu falando, né? Assim, eu nego Jesus. Não. Eu posso negar Jesus de várias formas. É através do meu procedimento, do meu comportamento, das minhas palavras, das minhas atitudes, até no mundo. Eu posso estar negando Cristo. E no meio também das tribulações, das provações, né? Eu lá e tal, sendo atribulado, perseguido, provado, né? E blasfemando, e murmurando. Eu achei engraçado o pastor Éder me contando. Foi mês passado, não foi? E a sua mãe ficou sem energia lá, caiu o porte e tal, mês passado, não foi? Diz que ela ficou 2 ou 3 dias sem energia lá, né? Aí imagina, né, irmãos? 2, 3 dias sem energia, né? A gente já fica assim, algumas horas assim, a dar aquela agonia. Imagina 2, 3 dias sem energia. Mas que ele via aí, mamãe, como é que tá? Eu tô aqui na provação, mas eu tô dando glória a Deus. Ela não falou isso, meu irmão? Tô aqui na provação, mas eu tô dando glória a Deus. Maravilhoso! É isso, né, meu irmão? Tá passando pela aprovação, mas que nem a música, né? É dando glória a Deus, né, meu irmão? Não é murmurando, não é reclamando e não sei o quê, porque com isso você nem está glorificando a Deus e você está aqui negando pela sua atitude. Lembra? Você é um testemunho de Cristo, irmãos, em todo lugar. Em todo lugar. Você em qualquer lugar que você for, irmão, se você sair daqui, né? E escolha um país aí para viajar aí na sua mente aí. Qualquer país que você for e chegar lá, vai ter gente de olho em você. Eu lembro uma vez, irmãos, que foi a primeira vez que o pastor Walter viajou de barco, né? E ele viajou comigo, né? Eu já tinha viajado várias vezes, né? Aí o pastor mandou a gente numa missão lá para Maués, né? Maués é um dos 52, 53 municípios que compõem o estado do Amazonas, né? E tem o pastor César lá, né? Então o pastor César estava precisando de ajuda e tal, então o pastor designou a gente para ir para lá, passar acho que uma semana ajudando o pastor César lá. E aí nós fomos e tal. E aí, irmão, chegando lá, né? Eu já tinha ido uma vez sozinho. E aí, nessa segunda vez, o pastor Walter foi comigo, né? E aí, chegando, eu levei ele para conhecer alguns lugares que eu já tinha ido, né? E a gente andando lá pelo centro da cidade, irmãos, a gente topou 2 caras assim, aí os caras olham assim, oi, pastor, para mim e para ele. E a gente de camisa normal, chinelo e bermuda. Nunca aqueles caras tinham visto a gente, nunca a gente tinha visto eles. Ô, pastor! O livro de Atos, irmãos, conta a história, rapidinho, conta a história de um homem que estava, aliás, de 6 homens, né, que eram exorcistas ambulantes. Exorcistas ambulantes. E aí tinha um camarada lá possesso, né? E eles chegaram lá, em nome de Jesus Cristo, qual Paulo prega, né? Sai dele e tudo, né? Aí disse que o endemoniado, né? Olhou para os 6 assim e falou assim, olha, eu conheço Jesus. E eu sei quem é Paulo, ou eu conheço Paulo, né? E eu sei quem é Jesus. Mas e vocês? Quem são? E aí diz que o homem endemoniado pulou em cima dele, irmão, bateu e até rasgou a roupa deles, que eles saíram correndo nu. Então, irmãos, os filhos das trevas conhecem os filhos da luz. Por isso que eu digo para você, qualquer lugar do mundo, irmãos, que você for, você vai ser reconhecido. Lembra que nós somos luz no mundo. E esse mundo está em trevas, irmãos. E onde que você for, né, ilumina. As pessoas vão chamar a atenção. E aí é que tá, né? Aonde eu tiver
Eu posso estar glorificando a Deus com as minhas atitudes, eu posso estar o quê? Negando, envergonhando. Aí é que está o perigo. Vamos para o próximo. Lucas 12, 9. Lucas 12, 9. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 9. Lucas 12, 9. Diz assim, 12, 9. Mas, 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Aparentemente, é o mesmo trecho, né? Só que de forma diferente. No versículo 33 que nós lemos aqui, né, do capítulo 10 de Mateus, ele diz, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Já que no versículo 8 do capítulo 12 de Lucas, ele fala, digo-vos ainda que todo aquele que me... 9, né? Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. É interessante, né? Que aqui o Mateus, né, fala negando diante de Deus, e aqui é diante dos anjos de Deus. Irmãos, e nesse trecho aqui, irmãos, não, depois eu... 2 Timóteo 2,12. 2 Timóteo 2,12. 2 Timóteo 2,12. Vamos lá para 2 Timóteo 2,12. Segunda Timóteo 2,12. Eu acho que eu errei essa referência aí. Ah, sim, não, tá certo. A partir do 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Então, irmãos, e negar não é só como Pedro fez, né? Negando Cristo, lembra, né? É nas nossas atitudes. E aí é que tá, sabe, irmãos? A gente tem que tomar cuidado para não deixar as situações da vida levar a gente a negar Cristo. O Jó entrou agora aqui na minha mente. Jó, capítulo... Vou já dizer aqui para você. Jó 2. Jó capítulo 2. Jó capítulo 2. Versículo... 9. Jó 2, 9. Isso aqui é depois, irmão, de Jó ter perdido seus bens, seus rebanhos de jumentos, camelos, enfim, seus filhos, depois de acontecer tudo com ele, tá? Perder sua saúde, aí chega nesse trechinho aqui, ó, Jó capítulo 2, versículo 9, diz assim, então, sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mesma coisa, nega a Deus e morre, rapaz. Olha o que ele diz. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Ele foi perguntado, né, até pela própria mulher, né? Rapaz, amaldiçoa a Deus e morre.
Mulher vendo até a situação dele, né? Física. E talvez até já impaciente, né? Porque não melhorava, só piorava, piorava. Rapaz, amaldiçoa teu, não tem mais jeito para ti não, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele, né, fala como qualquer doida. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, pra gente não receber conselho de doido por aí, sabe? E levar a gente a blasfemar, a negar a Deus, irmãos, com as nossas atitudes, as nossas palavras, né? Eu já falei várias vezes aqui para os irmãos, né? A gente conhece um pastor, um homem de gente fina, sabe? Evangelizava e tudo, e andava lá pelos bairros lá onde a igreja em Manaus entregando folheto e conversando com as pessoas, mas irmãos, o homem adoeceu, irmãos. O homem ficou com câncer de pulmão, câncer de pulmão. O homem se trancou em casa, não queria receber nenhum pastor, ele não queria receber. E reclamando, e o que a gente sabe, né, assim, de outras pessoas, é que morreu reclamando, murmurando, irmãos. Que vergonha, né? Aí os próprios filhos, né? Aí vem, né? Os filhos incrédulos. Poxa, mas aí não era o homem que... Isso, palavra dos próprios filhos. Não era o homem que falava que Jesus é bom e tal, e não sei o quê, e agora aí, né? Para se encontrar com Jesus face a face e com essas besteiras aí, essas atitudes. Que vergonha, irmãos. Então, olha só o perigo, irmãos, que nós corremos e ninguém está isento disso aqui não, hein? Ninguém está isento disso aqui não. A gente só sabe, irmãos, na hora da dor, na hora da provação, na hora da perseguição. Mas é que tá. Quando chegar essa hora, irmãos, por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos, tomar cuidado com o nosso escudo, né? Para estar sempre embraçado. Lembra que é a fé. É nessas horas, irmãos, que a nossa fé sobressai sobre toda e qualquer situação. Você acha que na mente do Jó, ele ouvindo essas palavras dele aqui, da mulher dele, né? E até repreendendo ela. Você acha que ele não tinha esperança de um dia Deus ter misericórdia e curar ele? Tinha, irmãos. Tanto é que Deus fez isso, não foi? E aí você vê aqui, capítulo 1, capítulo 2, um homem. Aí você vê capítulo 42, outro homem. Outro homem. E Deus usando o exemplo dele, né? Até para chamar a atenção de 3 consoladores, né? De vento, né? O próprio Jó chama ele, né? Vocês são consoladores de vento. Então, irmãos, é um perigo muito grande, sabe? Que nós corremos. Mas vamos avançar. 1 João 2,23. 1 João 2,23. Todo aquele que nega o filho, né? Lembra que filho aqui está com um F maiúsculo, né? Que é Jesus, tá? Esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Né? Até porque não tem como desassociar um do outro, né? Que eles são um e são 3, né? Mas quem nega um, nega o outro também. Mas quem confessa um, confessa também, logicamente, o outro, tá? Então, irmãos, aqui, né? O propósito, glorificar a Deus, né? E ser treinado, né? Para lidar com essas situações. E o perigo, irmãos, é da gente negar, né? Em vez de glorificar a Deus, que é o nosso propósito nesse mundo, tá? Até como testemunha de Cristo Jesus, a gente pode estar envergonhando e negando ele através das nossas atitudes. Mas vamos avançar.
E o privilégio da fé, irmãos? Filipenses, a fé é um privilégio. Filipenses, capítulo 1, do 27 ao 29. Filipenses, capítulo 1, do versículo 27 ao 29. Filipenses, capítulo 1, do 27 ao 29. Diz assim, Filipenses 1, 27 a 29. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, se você recebeu a graça, né, de crer em Cristo Jesus, a fé para crer em Cristo Jesus, não foi só para crer, não, foi também para padecer por ele. Tá bom? 1 Pedro agora, 1 Pedro 4, do 12 ao 19. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 19. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 19. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Até porque não convém mais, né? A gente andar nessas práticas aqui, né? 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Olha só, irmãos, mais uma vez aqui, né? Glorifica a Deus com esse nome. Se você estiver sofrendo como cristão. Como é que um cristão sofre, irmãos, né? A gente tem visto várias formas aqui, né? É na perseguição, é na tribulação, é na provação, é na doença, tudo isso. Mas glorifica a Deus com esse nome. 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do
do bem. Aqui, irmãos. Aqui. Então, é um privilégio, irmãos, a gente sofrer, né, por ser cristão. Agora sim, vamos ver aqui o prêmio, né, da fé. Já que a gente está aqui em 1 Pedro, né, vamos voltar aqui para 1,9. 1 Pedro 1,9. 1 Pedro 1,9. A partir do 6. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Está aqui, 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então está aqui, irmãos. O fim da minha fé, da tua fé, é a salvação da nossa alma. Mas enquanto não chega esse fim, irmãos, vamos continuar lutando e no meio da luta procurar, irmãos, glorificar a Deus, não envergonhar, negar. E último versículo, 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Primeira João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus, fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, irmãos, que devemos manter, né? O escudo da fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você já entregou tua vida a Ele? Então, você já tem o quê? A vitória. Tanto é que o apóstolo Paulo, né, escreve muito bem, né, lá em Romanos 8:37, né, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que maravilha, né, irmãos? E irmãos, eu encerro, né, essa parte aqui, né, do estudo nessa noite, com essa palavra de ânimo, sabe, para mim e para você. Irmão, nós já temos a vitória já é nossa. Pela graça de Deus. Mas lembra do nosso propósito ainda nesse mundo, né? Testemunhar, glorificar o Senhor, e vamos ter o cuidado, irmãos, porque o perigo a gente corre de envergonhar quem? A Deus, de negar pelas nossas atitudes, nosso comportamento, nossas palavras, de envergonhar. Então vamos tomar cuidado com isso. E vamos perseverar, irmãos, vamos perseverar, porque a luta é grande, mas não vai, diminuir, vamos dizer assim, né? Mas, irmãos, lembra, nós não estamos só. Não estamos só. O Senhor está conosco. Lembra que a minha vida, a tua vida, se tu é um filho de Deus, está nas mãos de quem? Dele. E das mãos dele ninguém pode te
arrancar. Pode se juntar ao mundo, o diabo, irmãos, e a carne, mas ele não vai conseguir, porque está nas mãos de Deus. Então vamos continuar perseverando, crendo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite, usando até a Tua palavra, os textos, os versículos. Obrigado, Senhor. E que o Senhor continue nos animando, nos encorajando e nos exortando, Senhor Deus, a perseverarmos firmes na fé no Senhor, sabendo, Senhor Deus, das provações, das lutas, das perseguições que ainda vamos passar nesse mundo, mas também sabendo da presença do Senhor conosco, sempre nos conduzindo, nos acompanhando, cuidando de cada um de nós, até nos guardando, Senhor Deus. Muito obrigado. E que o Senhor continue nos iluminando, Senhor Deus, e nos ajudando nessa compreensão, Pai, e nos capacitando até cada dia mais para essa luta, para essa batalha espiritual que vivemos dia a dia, Deus. Por favor, abençoa a todos aqui e até que o Senhor abençoe também aqueles que futuramente, Senhor Deus, vão assistir esse estudo e que o Senhor também possa abençoá-los da mesma forma e ajudá-los também na mesma compreensão, Deus. Então, nos despede debaixo da Tua paz, da Tua proteção aos nossos lares. No nome de Jesus, agradecemos. Amém. Irmãos, obrigado e que Deus continue nos abençoando.